ato de fazer cinema é quase como um casulo, né? Ela nasce de uma coisa, uma noise, uma coisa fechada, não? Ela nasce, ela brota, ela se desenvolve, depois ela adquire uma função, uma identidade social enorme, mas continua sendo uma sensação que a provocou, né? Eu desde sempre quis fazer um filme preto e branco. E o Hector sempre quis fazer um filme preto e branco e nunca fez. Então ele dizia para mim nos últimos anos que a memória dele era preto e branco. Porque tudo que ele lembrava era em preto e branco. O filme, então, ele é um filme de memórias. E a memória dele é preto e branco. Então acabou virando como um grande conto babenquiano. Eu falo que o filme é um retrato, um conto que vai do inconsciente dele, das memórias dele, daquilo que ele quer deixar registrado antes de partir. É como se a memória dele estava indo embora por causa da morfina, enfim, isso tem muito no filme. Esse palco que Hector montou para ele sobreviver, esse homem, né, duro, que botava um escudo na frente porque era um homem muito doente, mas um homem apaixonado pelo cinema, apaixonado pela poesia, pela literatura. Acho que a vontade de querer fazer, a vontade de estar vivo, que se materializava através da ideia de terminar o filme. Era como se estar filmando ou estar vivendo um dia a mais. Não sei o que vinha primeiro, se era o filmar ou estar vivo. Então, é o meu olhar para esse homem que eu acho que se torna doce. E é esse olhar que ele queria que alguém retratasse ele. Eu sentia que era o olhar do amor, o olhar de alguém que visse ele através dele, não através do outro. Ele me deu isso e eu dei isso para ele. Então, assim, o que eu captei, o pouco dele, tem isso. Então, eu acho que ele está mais na essência dele, sabe? Eu acho que eu tenho esse olhar feminino de um jeito mais poético, como o ser humano pode ser, como a vida pode ser. O olhar para a morte não era um olhar que eu tinha, um olhar para a morte, eu olhava para ele. O meu olhar de doçura era para ele. Ele brincava com a morte o tempo todo, ele driblava a morte muitos anos. Esse dirigir a própria morte que ele fazia, a própria doença, isso eu achava de uma beleza muito grande, assim. Hector Babenco queria ser poeta. Antes do cinema, antes de qualquer coisa, vem a palavra. Ele fala isso no filme. Então, eu tentei transformar esse olhar em poesia. E aí, acabei lançando na Flip o livro, que foi onde eu conheci ele. E aí, no mesmo dia que eu lancei o livro, que foi dia 13 de julho, fazia 3 anos que ele tinha falecido. E nesse dia, eu recebi o convite de Veneza, que eu tinha passado na seleção. Já estar selecionada numa categoria onde tinha filmes assim... filmes sobre o Fellini, sobre Tarkovsky, filmes sobre cinema. E aí, no dia da premiação, eles pediram pra gente estar lá, a pessoa da equipe, que algo a gente ia ganhar, mas não sabia o quê. Eu achei que ia ter outros prêmios. E aí, o primeiro prêmio da noite foi de documentário, e foi o único, e que foi o Babenco. Aí foi emoção.